amados, a paz do Senhor, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos lá, né? Vou deixar alguns vídeos gravados aí para vocês, né? Eu só não sei o dia, a hora que eu vou postar, tá bom? Né? Eu deixo gravado aqui, porque quando eu tiver um tempinho eu edito e jogo aí para vocês, boto aí para vocês, tá certo? Né? Então vamos lá, gente. Olha, a pessoa diz assim: missionária, mas se Satanás não vai mexer com eles, porque já estão fazendo sua vontade e já estão condenados ao inferno, porque então você já disse em outros vídeos que segundo casamento não dá certo. Então, se eles estão confortáveis no erro, eles nunca terão motivos para sair de lá. Então, eles nunca se arrependerão, por achar também que estão fazendo certo. Neste caso, só resta a cobrança de Deus na vida dessas pessoas mesmo, porque essa aí ninguém vai escapar, passa o tempo que passar, gente. Como eu já expliquei aqui inúmeras vezes, tem vários vídeos aqui explicando essa questão aqui, certo? Né? Um detalhe aqui, né? Eles não estão condenados ainda ao inferno, tá? Enquanto houver vida, há esperança, tá, gente? Lembrando desse detalhe aqui, que enquanto houver vida, há esperança. Não é porque uma pessoa está no adultério, certo? Que ela já está condenada ao inferno. Não, se ela não se arrepender, ela vai estar, logicamente, estará condenada ao inferno, certo? Mas enquanto houver vida, né, há esperança, certo? Até o último dia da pessoa, a pessoa pode se arrepender. Então, jamais a gente pode dizer que já essas pessoas que vivem no adultério ou qualquer tipo de pecado, certo? Já estão no inferno, né? Já estão condenadas ao inferno. Não posso isso. E se estivesse já condenado ao inferno, nenhuma alma se salvaria. Nem eu e nem você se salvaria, né? Se assim fosse, né? Já estão condenadas ao inferno porque estão no pecado. Não é bem assim, certo? Todo mundo peca, continuamos pecando, só não vivemos no pecado, é diferente, certo? Então esse negócio de dizer que já estão condenados, não estão condenados. A última sentença ainda não foi dada e só quem vai dar a última sentença é Deus lá no dia do juízo final. Então deixa essa parte para Deus. A nossa parte é, certo, ter misericórdia dessas pessoas que estão no pecado, certo? Essa é a nossa parte. Então não podemos dizer que já estão condenados, encher a boca porque estão no adultério ou porque já estão nos seus, né? E já dizer que estão condenadas. Não. Enquanto houver vida, há esperança, né? Nós ainda, né, tem esperança para essas pessoas que estão no pecado, independente do tipo de pecado que estão, que seja no adultério, seja na imoralidade, seja na fornicação, seja no recasamento, ou seja lá, certo? Há esperança para esses ainda. Então, não estão condenados ainda ao inferno. Se não se arrepender, sim, certo? Estarão condenados ao inferno. Isso é uma lógica, certo? Então, vamos por parte aqui. Então, por que então você já disse em outros vídeos que segundo o casamento não dá certo? Por que segundo o casamento não dá certo? Porque Deus não apoia. E se Deus não apoia, não dá certo. Certo? Não é abençoado. Deus não está no negócio. Simples assim, gente. Não dá certo porque Deus não está no negócio. Porque Deus não aprova, Deus não aceita, é contra a palavra dele. Então essas pessoas estão sob maldição, é diferente, certo? Estão no pecado, né? Não vai dar certo porque Deus não está no negócio, simples assim. Simples assim. Não vai dar certo. Pode passar a vida toda, certo? No adultério, certo? Que não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo porque nunca serão abençoadas essas pessoas. Desde o primeiro momento, certo? Até o último momento. Nunca serão abençoadas enquanto não se arrependerem do seu pecado. Simples, gente. Certo? Uma coisa para dar certo não é preciso dar alguma coisa certa para a pessoa. Se não dá certo para Deus, pode estar dando certo para o ser humano, né? Pode estar dando certo para mim, para você.
que querem alguma coisa na vida, né? Como essa semana mesmo, eu tava vendo aqui um comentário, a mulher falou aí nos comentários, né? Só vi porque outros comentaram em cima. Né, que a pessoa perguntou se Deus tinha restaurado o casamento dela, ela disse que não, que já estava em outra, já tinha casado e já estava no segundo casamento, tinha casado com outra pessoa, né, no caso, o segundo casamento, e que estava muito feliz, eu digo, muito feliz com Satanás, né, muito feliz com Satanás batendo palma, né, muito feliz com Satanás batendo palma pro adultério, né, e as pessoas dizem que estão muito felizes, certo? Né? Estão muito felizes. As pessoas estão felizes no pecado, certo? Porque tá dando certo para ela, vai estar se dando certo para Deus. Nem tudo que dá certo pra gente é certo para Deus. A gente já falou isso aqui, né? Porque tá dando certo para mim que Deus está apoiando, que Deus está no negócio, que Deus está abençoando. Não. Muitas coisas vão dar certo, como a gente vê em muitos e muitos casos aí pela mídia, por fora, né? A pessoa pisa no outro, humilha o outro, vai dando certo até um certo tempo, né? Vai dando certo. Vai dar certo. Em alguma coisa vai dar certo pra pessoa, né? Pra pessoa. Na situação que ela quis, certo? Vai dar certo pra ela. Mas não vai dar certo pra Deus. Porque não há apoio de Deus, não tem apoio de Deus, certo? Não tem a bênção de Deus. E se não tem a bênção de Deus, meus amados, eu não quero nada, certo? Eu não quero nada que não tenha a bênção de Deus. Se for para mim viver uma coisa, certo? Eu ter alguma coisa que não é aprovado por Deus, eu prefiro não ter. A minha pessoa, não sei vocês aí, né? Mas eu, aqui, se for para me ter alguma coisa, ou viver alguma coisa, ou ser feliz sem a bênção de Deus, eu prefiro ficar com Deus, certo? Do que, né, ser feliz sem a bênção de Deus. Ter as coisas sem a bênção de Deus. Ter condições sem a bênção de Deus. Eu prefiro a bênção de Deus, eu prefiro que Deus esteja comigo, certo? Do que ter todas essas coisas, do que ganha um homem, como diz a palavra, o que ganha o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nada. No final, a felicidade que ele tanto almejava, o homem ou a mulher, a felicidade que tanto almejava, o que a pessoa queria, que tanto almejava, vai ser nada. Comparada a nada. Então, eu prefiro, certo? Né? Que Deus aprove, que Deus aceite, que Deus receba. Eu prefiro ser abençoada por Deus do que ser amaldiçoada, certo? Por Deus, no final, certo? Porque, meu filho, a cobrança um dia chega. Tudo aquilo que você faz contra a vontade de Deus, um dia a cobrança chega, nem que seja no seu último dia de vida, sobre a face dessa terra. Você pode passar, digamos que você tinha 50 anos de vida, certo? 50 anos de vida, você passa esses 49 e alguns minutos, quase chegando para completar 50, você passa a vida todinha, certo? No pecado, no adultério, vamos aqui, no adultério. Passe 49, não sei quanto, 80, 90% da sua vida, certo? No pecado de adultério, né? Mas você paga no último milésimo do segundo, como diz aquele ditado, né? Pagamos no último milésimo de segundo. Agora, do que adiantou passar 49,90 e poucos sem ser abençoada por Deus, né? Sem ser abençoada por Deus, sem ter Deus ali ao seu favor, né? Do que adiantou? No último minuto, no primeiro dia, depois que você morrer, você vai, olha. Depois que você morrer, eu nem quero estar na pele desse tipo de pessoa. Porque um milésimo de segundo lá no inferno, ela vai desejar nunca ter vivido os 49 anos, vírgula não sei o que aqui, né? Na felicidade que ela procurou aqui na face da terra, certo? Eu nem quero estar na pele dessas pessoas. Então, eu prefiro, certo? Fazer a coisa certa, né? Buscar a coisa certa, buscar a felicidade, fazer a coisa certa, com Deus aprovando. Então, segundo o casamento ou qualquer outra coisa não dá certo, porque não tem a aprovação de Deus. Simples assim, gente. Certo? Vamos lá. Então, se eles estão confortáveis no erro, eles nunca terão motivos para sair. O fato deles estarem confortáveis no pecado,
certo? Não quer dizer que eles não possam sair de lá. Isso é com Deus, certo? A nossa parte não é questionar como Deus trabalha. Porque se Deus tiver misericórdia e compaixão, Deus tira, certo? Deus tira, certo? Logicamente que quando as pessoas estão no pecado, elas ficam confortáveis ao pecado, elas não querem sair nem tão cedo de lá, certo? Mas Deus tendo misericórdia, Deus as tira, certo? As tira de uma forma, certo? Que só Deus pode saber, certo? Deus tendo motivo para ele sair de lá, Deus tira. E isso aí é de Deus, certo? Deixa isso com Deus, certo? Então eles nunca se arrependerão. Bom, isso é com Deus também. Isso é com Deus. Porque se Deus quiser que ele se arrependa, Deus tira ele do lado do pecado deles, confortável lá da pessoa. Se Deus tiver compaixão e misericórdia dele, Deus tira, certo? Faz ele se arrepender, porque Deus ainda é Deus nessa terra, gente. Pelo amor de Deus, certo? Nesse caso, só resta a cobrança de Deus na vida dessas pessoas, né? E para isso, né? E para isso é que existe a oração dos santos do Senhor, certo? É por causa da oração do Senhor que o Senhor tira essas pessoas lá do pecado confortável. Foi por causa da oração de pessoas que Deus me tirou do meu pecado confortável. E por isso que eu estou aqui hoje, viu? Foi por causa que eu estava no meu pecado confortavelmente, achando que estava abalando o bangu, certo? Né? Não estava matando, nem roubando, nem me prostituindo. Porém, eu estava no pecado. Porém, eu estava cometendo certas coisas que Deus abomina. Então, eu estava longe de Deus, eu estava no pecado, mas a misericórdia de Deus me alcançou. E me veio o arrependimento, e me trouxe o arrependimento. E hoje cá estou. Certo? Não podemos condenar a pessoa logo de imediato. Essa daí nunca vai se arrepender. Que eu vejo muita gente dizer, naquela história que diz, pau torto não se endireita. Se endireita sim. Certo? Né? E fica dizendo já está condenado, já está condenada. Não, não é assim não, minha gente. Não é assim não. Certo? Você tenha misericórdia e compaixão do seu próximo. Se você está vendo o seu próximo cair, está numa armadilha, para que serve o poder da intercessão? É para isso que serve a intercessão. Você está vendo seu marido cair lá? Você está vendo seu marido, né, na farra lá do pecado, confortável lá no pecado? Tenha compaixão dele, tenha misericórdia dele, ore por ele, interceda por ela. Você está vendo a sua esposa indo pelo caminho tortuoso, indo pelo caminho errado, indo para o adultério? Interceda por ele, interceda por ela. Tenha compaixão. Tenha misericórdia, é para isso que serve a intercessão. Então, enquanto houver vida, há esperança, meus amados. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada, diz a palavra de Deus. Parem com isso, né? Porque tem gente aqui que quer realmente que o marido seja condenado, que a esposa seja condenada ao inferno, mas não tem a compaixão, a misericórdia, né? De orar por ela, de orar, de clamar pela vida dela, de pedir a Deus para Deus tirar ela daquele laço do lamaçal do pecado ali. Tenham compaixão, tenham vergonha na cara de vocês, minha gente. Tenham compaixão, tenham misericórdia, façam a parte de vocês, certo? Façam a parte de vocês que é orar pelos seus maridos, é orar pelas suas esposas, é orar pelas suas famílias, é orar pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, por alguém que você conhece. Esse é o seu dever de cristão, certo? Eu como cristão, eu oro pelos meus, eu oro pelos meus amigos, eu oro pela minha família, por cada um deles. Eu os coloco debaixo do meu joelho e peço a Deus que Deus tenha misericórdia da vida de cada um, porque eu quero que eles vá comigo para o céu, certo? Para o seio do Senhor. Eu quero que eles vá morar comigo também, certo? O que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Se eu quero ir para o céu, eu quero também o bem para o bem que eu quero para mim, eu também quero para o meu próximo. Então parem de ser egoístas, parem, certo? E também ore por essas pessoas, ore por essas pessoas que estão no pecado, no adultério, no recasamento, sei lá qual é o tipo de pecado que essas pessoas estão, certo? Pare de condenar as pessoas, certo? De já dizer que elas estão condenadas. Enquanto houver vida, há esperança, meu filho. Eles estão no pecado, estão confortáveis no pecado, os cônjuges estão confortáveis no pecado. Estão,
certo? Mas se você tiver compaixão, se você amar mesmo de verdade o seu marido, certo? Se você amar mesmo a sua esposa, você vai orar por ela, você vai orar por ele, se você realmente amar, certo? Porque amor de verdade, certo? É atitude. Eu quero ver a sua atitude, porque é a sua atitude que vai falar diante de Deus se você amava o seu marido ou se você não amava a sua esposa. É a sua atitude, certo? De orar ou de não orar que vai dizer se você realmente amava ela ou não. Eu só amava de boca, porque amar de boca é muito fácil dizer eu amo. Eu também amo. Eu amo meu marido, de boca eu amo, certo? Eu amo meu marido de boca, eu amo meu filho de boca, eu amo minha mãe de boca, eu amo meus sogros de boca, eu amo meus amigos de boca. Eu amo tudinho de boca. Agora vamos ver as atitudes. Qual é as atitudes que você tem diante de Deus para com essas pessoas que muitas vezes não tá nem aí para você? Qual é a sua atitude? É essas atitudes que vai dizer, porque eu sei quais são as minhas. Eu sei o que Deus vai dizer ao meu respeito. Eu sei o que eu fiz durante esses anos todinho, certo? Eu sei que as minhas orações não vai ser em vão, não foi em vão, certo? E não serão em vão, todas elas serão respondidas porque eu creio no milagre de Jesus, eu creio, certo? Na palavra de Deus e as minhas orações não serão em vão. Por isso que é esperança, certo? Então eu quero ver as atitudes de vocês, qual vai ser. É esse diferencial. Será que você está fazendo diferencial de Deus? Será? Então eu deixo isso aí para vocês pensar. Então a intercessão serve para tirar seu marido lá do laço do lamaçal do adultério. Serve, certo? Do lamaçal do pecado, do adultério, da sua esposa também. Serve para tirar ela lá do lamaçal do pecado. A sua intercessão, certo? Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, passe a buscar e orar pelos, certo? Que estão cegos, que estão no pecado, que estão no caminho errado. Ore. Ore porque você vai receber de Deus a recompensa, certo? Um dia você vai receber a recompensa. Não sei quando, não sei que hora, mas eu tenho uma certeza aqui para dizer a você. Você vai receber a recompensa. Amém? Tchau.